Eu acho que isso vai determinar muito do que vai acontecer no decorrer da partida. E aí eu não digo que vai determinar o resultado final, porque isso pode se desenrolar de várias maneiras. Mas o que eu quero dizer? Se o Inter abre o placar, se for no início do jogo, melhor para o Inter, porque aí tem mais tempo, a torcida em cima, ganha confiança, etc. Mas ainda assim, se o Inter fizer um gol ainda na primeira etapa, ele volta para o segundo tempo muito confiante e ele, pelo menos dentro da tendência, da lógica, vai seguir atacando, vai seguir tendo as rédeas da partida e o Grêmio explorando os contra-ataques. Agora, se o Grêmio conseguir, numa escapada, abrir o placar, e também pode ser no início do jogo, pode ser mais tarde, encerra. Se o Grêmio sair na frente, acaba. Aí fica muito difícil, porque daí o Inter teria que fazer 4 gols para levar a decisão para as penalidades. Então eu acho que esse é o grande ponto do jogo. E tem uma coisa que a gente fala, até mesmo em jogo de brincadeira, ô Luiz. Tu tá ali ganhando ali de 2, 3-0, tu olha para os teus companheiros e fala assim, ó, gente, 0-0. O que significa isso? É a mentalidade do 0-0. Se tu botar na tua cabeça, não, eu tô ganhando de 3-0, 4-0, tu faz o quê? Tu relaxa. Tu não marca mais do mesmo jeito, tu não compete da mesma forma, tu não se concentra como deveria. Então, o Grêmio precisa entrar com a cabeça do 0-0. Tá 0-0. Faz um jogo equilibrado. Tenta não perder. Porque se tu entrar com a cabeça de que tu não pode perder no Beira-Rio, mais difícil ainda vai ser tomar 3-0. Agora, se o Grêmio entrar achando que não, só não podemos tomar 3-0. Aí daqui a pouco tu toma 1, tu toma 2 e o jogo fica apertado e fica perigosíssimo. Então é muito de mentalidade o jogo. Claro que tem estratégia, tem as escolhas, mas mentalidade pra mim é o ponto principal desse jogo. É fundamental. Leonardo Mol, Beira-Rio, vamos voltar pra lá. Tá lindo o Beira-Rio, tá lindo o Beira-Rio, gramado perfeito. Tudo pronto pro grande jogo de domingo, Grenal 4-5-1. Escala o Grêmio do Luiz Castro, Mol. Um Grêmio, Gamba, que evita o discurso do favoritismo, evita o salto alto antes desse clássico 451. Uma dúvida em relação ao time do Grêmio para esta partida no meio de campo. Um provável Grêmio que tem o Everton no gol, com o Pavon na lateral direita, Gustavo Martins e Vieri formando dupla de zaga e Marlon na lateral esquerda. Noriega abrindo o meio de campo ao lado do Arthur e a grande dúvida em relação a William e Monsalve como meio armador desta equipe. O Luiz Castro chegou a testar o Dodi nesta equipe em uma ideia mais defensiva, mas isso está descartado em um primeiro momento, a briga entre o meia colombiano e o experiente brasileiro para esta função de camisa 10. TT deve começar o jogo no banco de reservas, com o enamorado recebendo uma nova oportunidade, ele que marcou o gol que abriu o placar no jogo de ida, com a Muso no lado esquerdo e, claro, o centroavante Carlos Vinícius, comandante do ataque gremista. Luiz Mário, eu tô dando uma olhada aqui nessa provável escalação do Grêmio, que a gente vai colocar na tela em seguida, quero também a opinião do Magrão. Tu acha que são essas as dúvidas? Existem outras dúvidas? Porque é um jogo de estratégia, é um jogo cirúrgico pro Luiz Castro também. Com certeza. Ô Gamba, eu tenho uma dúvida ali no TT. Eu acho que ele vai vir com o TT. O TT é muito mais forte fisicamente do que o namorado. Eu acho que o namorado ataca muito mais defensivamente e ele não é tão bom. O TT também não é bom defensivamente. Não, mas eu acho que é uma questão, Bruno, é uma questão de você conversar com o jogador. Tá? O TT sabe das funções dele de marcação. Todo jogador de beirada tem que recompor. Acredito que ele sabe disso. Eu acho que tudo é uma boa conversa. O Luiz Castro chegar nele e falar assim, TT, quem vai jogar é você, só que você precisa me ajudar muito para recompor, porque nós não podemos tomar gol. Eu acho que é muita questão. Eu acho que ele tem essa dúvida. Eu acho que ele pode vir com o TT ali. Embora tendo o Aguirre na lateral esquerda do Inter, sendo um jogador destro, o Aguirre vai ter mais o costume de fechar o meio. Por dentro. Vai abrir o fundo. Perfeito, e aí o TT perfeito. cortando pra dentro vai ser mais difícil de dar o drible, né? O enamorado já leva mais pro fundo porque é destro. E o TT é canhoto, né? Sim, o TT Então, corta ele pro vai meio, ter- ele vai, o Aguirre já vai estar marcando. A tese dele fortalece o enamorado titular. Tu acha? Não sei, Sim, porque o enamorado vai levar pro fundo. Tu entendeu o que ele falou, Eu Luiz? acho que esse ponto do Calvin escala o enamorado. Esse ponto do Calvin, pra mim, que escala o enamorado. o Aguirre vai puxar muito bola por dentro? Não, vai não, carregar não é a bola? isso. Não, A na hora de marcação. marcar, porque ele vai estar posicionado aqui, tentando cortar de pé direito, Ele que é o pé direito. bom. E o TT namorado- vai cortar para esse lado, pro lado do Aguirre na marcação. Tu fala defensivamente. Isso, o enamorado Luiz, busca quando, o fundo. Quando tu era atacante, tu driblava o cara pro pé ruim dele.
Sim, com Se tu certeza. dribla pro pé bom, é mais fácil ele te roubar a bola. sim, entendi, é isso que ele tá falando. O TT dribla Tem lógica. pra esquerda do Mas eu TT, falo do que é a TT direita do Aguirre. Eu falo do TT na parte física, entendeu? Eu acho que o TT é mais forte, compete mais, entendeu? Pra enfrentamento? O namorado é um jogador mais leve. Eu tenho um jogador que acho que vai competir mais. E esse jogo vai ter muita competição. Eu tenho uma suspeita para esse jogo e eu acho que o Magrão vai me entender. Não sei se o Magrão vai ficar do meu lado. Colocar mais um volante. Tá? Eu iria de Dodge. Só um pouquinho. Eu iria de Dodge. Fortalece esse meio campo. vou ter que abandonar o programa acho todo não, dia. eu acho que Todo tu vai dia. ser muito covarde. Hein, Magro? Não, o Magro tá fechado lá, o mic dele lá. Libera o áudio do Magrão aí. Eu acho que ele vai. Aí Eu em acho que cima vai aí. ser. Se ele coloca o Dodge, ele vai chamar muito o Internacional pro campo dele. E foi o que aconteceu no primeira rodada, no primeiro jogo, no jogo do Beira-Rio, com o Edenilson, que fez essa função. Quando ele tira o Kizal, depois o Edenilson, ele fica, e o Arthur, gente, o Arthur não sabe jogar numa linha adiantada, nesse 1-3, com um primeiro volante, Dodge de um lado e o Arthur do outro. O Arthur é o segundo volante, é o cara que joga atrás da linha da bola trabalhando. Se você jogar o Arthur para dentro do campo adversário, ou ele esperando, ele não tem essa capacidade. O que eu, voltando ali do TT, eu também acho que o Luiz que ele vai com o TT e não com o Arthur. O TT tem mais cancha para um jogo desse tamanho, com uma torcida contra. Um jogo em casa, onde a torcida está apoiando, que é só ir para frente, eu acho que Namorado se saiu muito bem. Mas um jogo fora, onde vai ter toda esse... tem até a questão de... Falamos uma semana toda da arbitragem. O Inter vai querer que o jogo corra rápido. Não vai querer ficar parando. E o Grêmio vai querer parar em pequenas faltas. Então, para esse tipo de jogo, o TT é mais experiente, é mais jogador que o Namorado em relação a isso. Essa tese do Dodge no time titular, eu pensei em abandonar o estúdio, mas eu acho já que ele vai fiz com isso Dodge. ontem. Eu acho que ele vai com Dodge. Então, Só faz comigo, né? Eu acho que ele vai com Dodge. Eu conheço essa aldeia aqui, ó. Para não ser Mais um repetitivo, volantezinho, Calvin Correia. para não ser repetitivo, eu quero cumprimentar o Felipe Gama. Dá uma Mais por um favor. volantezinho. Eu quero te cumprimentar pela pior tese do dia. Me ouve. Bota o Pior volante. tese do dia. Bota um volante, tá com 3-0, mete um volante. Parabéns. Só que é Rio Até Grande do tomar Sul. o terceiro gol. Só que é Rio Grande do Aí Sul. depois que tu toma o terceiro gol, aí tu tira o volante para o meia. Depois que a coisa já tá... Até tomar o desespero, É. terceiro. Não, é que assim. Não, ó, deixa o vai. volante, aí toma o primeiro. Não, mas ainda tem o volante. Toma o segundo. Aí, mas agora tem que... Toma o terceiro. Ah, tá, tira o volante e põe o meia. Eu sei a hora É do isso aí que o Gama quer. Escolhendo o time e daí depois tenta corrigir. Bota o Dodge. Vai, Não, Bruno. é assim, ó, não dá pra... O Magrão, ele deu uma explicação que pra mim é ótima, que é a seguinte. O Arthur não joga numa linha mais avançada. O Arthur não sabe jogar de lado ou muito menos de costas. O Arthur precisa jogar recebendo a bola no pé do zagueiro. É assim que o Arthur se sai melhor. Então, o Noriega já é um jogador que dá essa boa circulação na saída de bola, e essa combinação com o Arthur, ela tem começado a funcionar, mas demorou também um pouquinho para adaptar. Tu imagina tu colocar mais um jogador nessa saída de bola e obviamente que o Dodge não tem a mesma qualidade. Então não faz nenhum sentido, tu vai chamar o Inter pro teu campo, vai pressionar, vai facilitar a vida do Inter. Eu acho que todos os colorados torcem inclusive por essa tese, mas por que o Gamba colocou a tese? Porque foi testado. O Caliel trouxe a informação que houve o teste, o Dodge foi colocado, mas desde o princípio, para mim tá muito claro isso. Ele fez um teste porque um treinador prepara o time não só para o início do jogo. O treinador prepara o time para todas as possíveis circunstâncias do jogo, para eventuais necessidades durante a partida. O Grêmio tá lá perdendo de 1-0, 30 minutos do segundo tempo. Aí sim, coloca o Dodge, vamos fechar. Agora é só fazer o tempo passar. Agora, começar com Dodge e sem um meia seria péssimo pro Grêmio, no meu modo de ver. Tenho convicção que o Luiz Castro não fará isso. Entre Namorado e TT, para mim, os dois jogadores têm qualidade para a titularidade do Grêmio. O TT é melhor, óbvio que é, mas o Enamorado fez um golaço no primeiro jogo, atuou bem, o desempenho dá confiança, eu iria com ele. Por quê? Porque no segundo tempo o Inter vai cansar, vai se atirar mais, e se atirando mais vai deixar mais espaço para o contra-ataque, velocidade do TT. Então, olhando para uma questão de característica, eu começaria com o Enamorado, Gamba. A melhor hora do dia chegou a hora. Pro Grenal. Eu acho que um dos pontos principais, né, que o Grêmio precisa cuidar para esse Grenal, a gente está falando muito aqui sobre os jogadores do meio campo, né? Eu acho que tem que começar com Meia, com Monsalve, sobre essa dúvida na ponta direita, mas o que o Grêmio precisa ter, e muito para esse clássico Grenal,
é a mentalidade de que não pode, de forma alguma, tomar um gol cedo. E, ao mesmo tempo, não pode entrar demasiadamente recuado. O Grêmio precisa fazer um jogo equilibrado. Óbvio, se defender bem, cautela defensiva é fundamental para esse tipo de jogo, mas ter a bola também. Se a bola ficar o tempo inteiro com o Inter, dificulta. O Grêmio precisa ter a bola, o Grêmio precisa circular a bola, o Grêmio precisa criar oportunidades, o Grêmio precisa bater a gol. Sabe por quê, Gamba? Porque se o Grêmio ficar só atrás, o Grêmio deixa o Inter confortável no jogo. O Grêmio precisa mostrar para o Inter que se eles se atirarem para o ataque, o Grêmio vai aproveitar o contra-ataque. O Grêmio vai explorar a fragilidade defensiva. E um pedido que foi feito pelo Luiz Castro no primeiro jogo, que eu tenho certeza vale para esse segundo também: bater a gol. O Inter tem um goleiro que tem qualidade, beleza, é da seleção uruguaia, mas vive um péssimo momento. Já faz bastante tempo, inclusive, que ele vive uma péssima fase. É um goleiro que tem falhado muito, então o Grêmio tem que bater a gol. Bola aérea do Grêmio vai ser forte com o Noriega, com o Gustavo Martins, com o Carlos Vinícius. Tem que explorar a bola parada também. Existem maneiras de o Grêmio ganhar esse jogo, mas tem que jogar com inteligência. Calvin Corrêa, como é que vai ser a postura do Grêmio? Qual vai ser a estratégia do Grêmio? Como é que tu imagina o desenho do Grêmio para domingo? O Grêmio, eu imagino até a pergunta ali, né, no GC, William ou Monsalve. Eu iria com o Monsalve. Monsalve acho que fez um bom papel no primeiro jogo da final. É ele que dá o passe para a arrancada do Amuso, né, no lance de contra-ataque que o Bernabé acaba sendo expulso. Fez um papel até mais tático, né, de acompanhar mais ali o Ronaldo, de não deixar o Ronaldo muito livre na saída de bola do Inter. E acho que isso também impactou para que alguns erros acontecessem por parte do time do Pesolano. O Inter é um time que gosta, né, dessa saída curta, só que quando pressionado tem algumas dificuldades. E a gente viu, por exemplo, o terceiro gol também, em que o Arthur, né, vai lá na frente, pressiona o Alan Patrick, rouba a bola do Alan Patrick, e aí o Grêmio já está na cara do gol para matar o jogo. Então, acho que o time deveria ser repetido, né? Foi um time que deu certo, foi equilibrado, ainda mais que a gente tem falado bastante, né? O Luiz Castro não tem o costume de repetir o time, até porque antes vinha de maneira inconsistente, então o time do segundo tempo dava uma resposta melhor que a do primeiro, e aí ele mudava a escalação para o jogo seguinte. Dessa vez, o Grêmio tem conseguido, desde a primeira etapa, dar uma resposta melhor, né? Foi assim contra o Galo, foi assim contra o Inter ainda mais, né? Então, acho que também para dar confiança aos jogadores, a repetição da escalação que funcionou na Arena pro Beira-Rio, e aí depois tem as trocas. E o banco, acho que do Grêmio é até mais reforçado. Tem jogadores mais confiantes para entrar na segunda etapa na comparação com o Inter, em que o Alex talvez seria o principal reforço do banco e nem entrou para entrar o Tabata. Acho que o Grêmio tem mais esses reforços, com o William podendo entrar, com quem ficar no banco de TT e Namorado também dá uma contribuição boa na segunda etapa. Então me parece que o Grêmio está mais ajustado e com o Luiz Castro já conseguindo encaixar melhor essas ideias. Sabe, Magrão, que eu particularmente estou muito feliz nessa sexta-feira, não só por ser sexta-feira, né, o sextou, como a juventude diz aí, mas porque nós aqui estamos falando de bola, de campo, de estratégia, de tática. Foi uma semana extremamente pesada, foi uma semana atípica. Foi uma semana onde se falou de clima hostil, de arbitragem, e se falou muito pouco de estratégia. Esses temas acabaram se sobrepondo ao principal, que é o campo. Como é que o Inter vai reverter? Como é que o Grêmio vai administrar a vantagem? Qual a melhor estratégia? Porque eu só espero de verdade, Magrão, isso vale para os dois, tá? Tanto para o Luiz Castro quanto para o Pesolano, que tudo isso que se falou ao longo da semana não se entre no vestiário. Para que não se tire o foco que o principal se resolve ali, dentro, naquele gramado ali, ó. Do Beira-Rio que a gente estava mostrando há pouco, vai mostrar em seguida. O melhor gramado do Brasil. Tudo se decide ali, Magrão. É isso, a gente comentou, né? A gente vem comentando durante a semana e o nosso programa, acho que desde quarta, a gente vem falando que vai se decidir em campo. Então vamos falar de tática, vamos falar de posicionamento. Como o Calvin acabou de falar, que aquela roubada de bola do Arthur lá em cima, na linha alta, mas vamos lembrar que o Inter, depois dos 32 minutos, tinha um jogador a menos. Então facilitou também, não é tirar o mérito do Grêmio, mas facilitou também o Luiz Castro adiantar essa linha e marcar lá em cima. E aí uma posição que normalmente não é o Alan Patrick que está ali, ele acaba perdendo essa bola e sai o terceiro gol. O segundo gol também, né? Então, os encaixes do Luiz Castro, eles foram muito interessantes no momento onde estava um a menos. E aí mérito, porque às vezes você joga com um a mais e não consegue colocar essa superioridade em campo, em gols. Então, mérito. Só que dentro do Internacional, o Inter entende também que com
11 contra 11, o jogo seria mais equilibrado. E sendo mais equilibrado, o Inter conseguia ter anulado algumas peças importantes da equipe do Grêmio, e o jogo seria talvez mais parelho. Mas não vem ao caso porque foi expulso de forma infantil o Bernabé e o Grêmio se aproveitou muito bem disso. Por isso que esse jogo agora é um jogo diferente. Porque para o Grêmio adiantar as linhas, ele vai deixar, para ele poder adiantar as linhas, ou ele vai ficar no mano lá atrás, ou ele vai fazer o encaixe lateral para ter uma sobra de lateral ao zagueiro. Então é diferente quando você está com um a mais, que você pode encaixar teu time lá em cima e marcar a equipe do Internacional com um a mais e saber que vai ter sempre uma sobra garantida lá atrás. Você está com um jogador a menos. Se você igualar numericamente em campo, quem está ali em campo do Inter tem 9 mais goleiro. Se eu colocar 9 de linha que está em campo, vai sobrar sempre o meu. Então eu posso pressionar, eu posso abandonar a minha função e ir lá marcar lá em cima. Por isso que eu acho que nesse jogo o Grêmio não vai fazer isso. Porque ele vai expor também